Olá, tudo bem? Já sabemos que as organizações públicas existem para oferecer serviços de qualidade, implementar políticas públicas e gerar valor público percebido pela sociedade. Meu nome é Francinildo Coura e eu convido você para a nossa aula de hoje, Ciclos da Governança, avaliar, direcionar e monitorar. Na aula anterior, nós vimos que o Estado existe fundamentalmente para realizar o bem comum. Essa é a função precípua do Estado. Ele existe fundamentalmente para realizar o bem comum. E a governança pública, ela age com vistas a permitir que o bem comum prevaleça sobre os interesses de pessoas ou grupos. Então, quando há governança pública, o bem comum vai sempre prevalecer em relação a interesses pessoais ou interesses de determinados grupos. Nós aprendemos juntos que governança não é o mesmo que gestão. Embora algumas pessoas às vezes confundam governança e gestão, nós exemplificamos que governança e gestão são diferentes. Assim, enquanto a governança é a função direcionadora, a gestão é a função realizadora. Então, pensando assim, fica bem mais fácil a gente entender. Enxergar a governança como função direcionadora e a gestão como função realizadora. E fica ainda mais fácil a gente compreender a diferença entre governança e gestão quando nós olhamos claramente para o modelo de governança e gestão, o modelo que foi idealizado pelo Tribunal de Contas da União, que nós estamos usando aqui como base também para facilitar o entendimento de vocês. Então, como vocês podem ver, que está posto aqui ao lado, esse modelo deixa bem claro que governança e gestão, elas agem juntas para o bem comum, para que o Estado consiga alavancar melhores resultados, para que organizações públicas possam atender à demanda da sociedade, mas são diferentes, têm mecanismos diferentes e agem de formas diferentes. Pelo modelo, vocês podem ver que os três principais papéis da governança são avaliar, direcionar e monitorar. Então, é responsabilidade da governança avaliar as informações, os dados e direcionar a estratégia e os objetivos. E a gestão vai planejar, executar, controlar e agir, e depois presta contas com a governança. Então, nós temos aí um ciclo onde cada um tem papéis e responsabilidades diferentes. A governança é responsável por avaliar, direcionar e monitorar, além de definir os objetivos e melhores estratégias. A gestão é responsável por executar essa estratégia para alcançar os objetivos, e dentro desses papéis a gestão vai planejar, executar, controlar e agir, e também prestar contas com a governança pública. Então, está muito claro que há uma diferença, embora trabalhem de mãos dadas para a realização do bem comum. A governança se preocupa com a qualidade do processo decisório e a sua efetividade. É talvez um dos principais papéis da governança. Uma das principais preocupações é essa qualidade do processo decisório e da sua efetividade. Então, algumas questões são questões fundamentais, são questões essenciais, são questões precípuas na governança pública. E essas questões, essas perguntas vão embasar essa governança pública. Por exemplo, como obter o maior valor possível para a sociedade e as partes interessadas? Então, a governança preocupa-se diretamente com isso. Como fazer para obter o maior valor possível, valor social, valor percebido para a sociedade e para as partes interessadas.
Os problemas priorizados foram resolvidos? A governança, ela preocupa-se muito com essa questão. Se esses problemas que foram identificados e que foi dado um direcionamento para que eles fossem colocados como prioridade, se eles foram resolvidos. Outra questão que é uma preocupação constante da governança pública: como, por quem e por que as decisões foram tomadas. Então a governança pública, ela vai agir diretamente dentro desse questionamento, procurando entender como, por quem e por que as decisões elas foram tomadas. E os resultados esperados, eles foram alcançados? A governança pública vai garantir que esse monitoramento aconteça para que aqueles resultados que foram previstos, eles sejam alcançados. Como nós já tratamos aqui com vocês, o resultado ele não pode ser uma surpresa. O resultado tem que ser fruto de trabalho e de esforços que foram empreendidos. Então a governança ela vai se preocupar com essa questão se esses resultados que foram planejados, eles foram alcançados. Então são os grandes questionamentos e as grandes preocupações da governança. Já a gestão pública, por sua vez, ela recebe esse direcionamento superior que vem da governança pública e preocupa-se com a qualidade de implementação dessa direção. A governança pública vai definir as estratégias e objetivos, vai repassar esse direcionamento para a gestão e a gestão vai se preocupar, vai dar um foco especial a essa implementação, para que esse direcionamento, para que esses objetivos eles sejam alcançados. Assim como a governança pública tinham questões essenciais das quais era o seu foco, a gestão também tem algumas questões com as quais ela se preocupa. Por exemplo, está claro o que deve ser feito? Então a gestão vai se preocupar em traduzir essa estratégia, em comunicar essa estratégia e esse direcionamento e deixar claro aquilo que deve ser feito. Então uma das primeiras preocupações da gestão é clarificar, é dar clareza, é traduzir em um plano de clareza esse direcionamento que vem da governança. Tem-se os recursos necessários? É outro questionamento sobre o qual vai se debruçar a gestão, para que os objetivos sejam alcançados, para que os direcionamentos recebidos sejam implementados. Um dos principais questionamentos é se nós temos os recursos necessários. Então a gestão vai preocupar-se diretamente com esse questionamento. Outro questionamento base da gestão é sobre os riscos. Quais foram os riscos mais relevantes para o cumprimento dessa missão? Então a gestão ela vai realizar esse gerenciamento de riscos, vendo o que é fator crítico de sucesso para que os objetivos sejam alcançados. Quanto é razoável gastar? Então será uma preocupação constante da gestão. Primeiro a questão de se há os recursos e depois como serão geridos esses recursos, quanto é razoável gastar. Então essa questão da economicidade será algo muito importante para a gestão e há uma preocupação constante com a austeridade de gastos e com a redução de custos. A governança pública organizacional, ela envolve 3 atividades básicas que são realizadas pelos seus responsáveis, ou seja, dentro desse ciclo da governança, que é o que nós estamos vendo nessa aula de hoje, existem 3 atividades básicas que são realizadas dentro desse ciclo da governança. Quais são essas atividades? A primeira é avaliar com fundamento em evidências. E aí vem uma cultura de fatos e dados. Tudo que será avaliado dentro do ciclo da governança será avaliado dentro de uma cultura de fatos e dados com fundamentos e evidência. Então, o primeiro papel básico, o primeiro pilar
desse ciclo da governança é avaliar com fundamento em evidências. O segundo pilar, ou a segunda atividade básica da governança, é direcionar. Direcionar, priorizar e orientar a preparação e a articulação e coordenação das políticas e dos planos para o alcance dos objetivos. Então, primeira atividade básica dentro do ciclo da governança, avaliar. Segunda atividade básica, direcionar. E a terceira atividade básica é monitorar os resultados. Ou seja, não apenas os resultados, mas também o desempenho e o cumprimento dos planos, confrontando-os com as metas estabelecidas. Então, dentro do ciclo da governança, nós vimos agora há pouco que existem papéis e responsabilidades diferentes da governança e da gestão, e como o nosso foco nessa aula de hoje são os ciclos da governança, os três principais pilares, ou as três principais atividades básicas dentro desse ciclo da governança são avaliar, direcionar e monitorar. E aí nós vamos nos deter um pouco mais e entender cada um deles. Mas é um ciclo, né? E por isso essa imagem dentro do modelo que foi construído de governança e gestão, essa imagem separada mostra exatamente esse ciclo dentro da governança: avaliar, direcionar e monitorar. Vejam bem que nós temos aqui as três atividades básicas, os três pilares do ciclo da governança. A governança avalia, direciona e monitora. Avalia as informações, os dados, os relatórios, trabalhando dentro de uma cultura de fatos e dados, direciona as estratégias e os objetivos a serem alcançados e monitora se esses objetivos foram devidamente alcançados. Se aquilo que foi planejado, se aquilo que foi estabelecido, se foi realmente alcançado. Então vamos analisar cada um desses itens para ficar mais fácil, para clarear melhor o nosso entendimento. O primeiro desses pilares, ou a primeira das atividades básicas do ciclo da governança é avaliar. Avaliar com fundamento em evidências o ambiente, os cenários, as alternativas, o desempenho e os resultados atuais e resultados almejados. É necessário avaliar para poder direcionar. Vejam que essa avaliação ela será embasada através de informações. Quanto mais precisas forem essas informações, quanto mais precisas forem essas informações avaliadas pela governança, mais condições a governança terá de direcionar quais são os próximos passos, quais são os objetivos e o que deve ser alcançado. Então, por isso nós dissemos que essa avaliação ela tem que ser baseada em evidências. Por isso, repetimos aqui a importância de uma cultura de fatos e dados. E o que é que a governança ela avalia? Principalmente as informações, os relatórios, que vão gerar futuramente esses direcionamentos. Ela também vai avaliar o ambiente, e aí é preciso a gente entender que essa avaliação ela olha para o ambiente interno da organização pública e também para o ambiente externo, para as demandas, as necessidades das partes interessadas e com todos aqueles que interagem com a organização pública. Então, há um conhecimento, há a necessidade de um conhecimento do ambiente interno e do ambiente externo da organização pública. Para quê? Para direcionar depois os objetivos, para direcionar depois aquilo que deve ser implementado pela gestão. Então, análise das informações, avaliação das informações, das evidências, avaliação do ambiente interno e ambiente externos
e também a avaliação dos cenários, né? Os cenários, eles mudam a todo instante. Então, muitas vezes, esse planejamento, ele tem que ser corrigido, ele tem que ser ajustado, ele tem que ter uma rota de atualização durante a sua própria execução. Então, a governança, ela vai focar também nessa avaliação, ou seja, além de avaliar as evidências, as informações, os relatórios, o ambiente interno, o ambiente externo, a governança também será responsável pela avaliação dos cenários. E nós vivemos em um tempo onde os cenários mudam em uma velocidade muito grande. As mudanças sempre existiram, mas hoje elas são bem mais frequentes e bem mais rápidas, principalmente dentro da organização pública. A partir do momento que a governança ela avalia esses cenários, ela também vai avaliar as alternativas, né? Diante de uma mudança de cenário, quais são as melhores alternativas? Qual o melhor caminho para uma correção de rota ou um ajuste de rota desse planejamento? A governança também vai avaliar o desempenho e os resultados. O desempenho da própria organização pública, o desempenho das pessoas que fazem parte da organização pública e o desempenho dos resultados, principalmente os resultados atuais e os resultados almejados. Para quê? Para que se possa direcionar melhor a estratégia, para que essa estratégia seja mais assertiva e para que os objetivos também sejam alcançados. Então vejam que este papel da governança, dentro desse ciclo da gestão, conforme o modelo que nós estamos utilizando e apresentamos a vocês para um melhor entendimento, a avaliação é um dos passos mais importantes da governança pública. A avaliação, sem dúvida alguma, é um dos mecanismos, é um dos pilares mais importantes para que a governança pública cumpra o seu papel. Então é necessário avaliar fundamentos dentro de uma cultura de fatos e dados, fundamentos, informações, relatórios, todos com evidência, tudo precisa ser evidenciado. É necessário avaliar o ambiente, os cenários, as alternativas, o desempenho e os resultados atuais e os resultados almejados. É necessário avaliar para poder direcionar. Então, por isso, esse é o primeiro passo, avaliar, porque só depois de uma avaliação assertiva é que a governança poderá direcionar as estratégias e os objetivos. Existem algumas perguntas que ajudam nesse momento da avaliação e ajudam principalmente na identificação dos problemas e também na otimização dos resultados. Perguntas como: qual é o problema? Com as informações que foram trazidas, que problemas foram encontrados? Então, qual é o problema? O que é que precisa ser resolvido? Quais são as evidências desse problema? Como a governança pública percebe que esse problema vai impactar diretamente no serviço público que está sendo oferecido às partes interessadas? Então são perguntas direcionadoras. Qual é o problema? Quais são as evidências desse problema? Isso dentro da avaliação que é feita pela governança pública. Devemos agir como para tratar esse problema? Devemos agir agora? Como deve ser a ação? Então, dentro desse primeiro passo, algumas dessas perguntas vão direcionar exatamente quais serão as ações que a gestão vai tomar pelo direcionamento da governança pública. Qual é o problema? Quais são as evidências desse problema? Devemos agir para tratar esse problema? E aí tem uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. É que a governança, dentro desse pilar da avaliação,
ela precisa avaliar a opção do contrafactual. Talvez você já tenha ouvido essa expressão. O que é avaliar a opção do contrafactual? O que é contrafactual? Contrafactual é a situação ou evento que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. A situação ou evento que aconteceu é chamada de atual. O evento contrafactual faz parte de um mundo possível que contradiz algo no mundo real, enquanto o evento atual faz parte do mundo real. Existem alguns problemas que são problemas reais, que são problemas atuais, que são problemas que já aconteceram e já houveram consequências em função desse problema. Mas existem alguns problemas, existem algumas situações ou eventos que ainda não aconteceram. Mas se não for tomada uma decisão assertiva, se não for dado um direcionamento correto, esse problema ele pode acontecer. Então a governança tem que trabalhar com a questão da previsibilidade também dos problemas, ou seja, com a opção contrafactual. Então esse problema poderá acontecer se não houver esse direcionamento, se essa decisão não for tomada, se esse direcionamento não for realizado. Então vejam aí a grande importância desse pilar da avaliação dentro da governança, não é? Além de resolver problemas atuais, por isso quando a gente compartilha com vocês essa questão das perguntas direcionadoras, entre elas está: qual é o problema, quais são as evidências desse problema, como vamos resolver esse problema. Mas mesmo antes do problema acontecer, é preciso avaliar a opção contrafactual. E só repetindo, para ficar bem gravado na mente de vocês, contrafactual é a situação ou evento que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Então, antes que isso se torne um problema, antes que esse problema chegue lá no cidadão, chegue lá no nosso principal cliente, nós precisamos fazer uma ação corretiva. Outras perguntas direcionadoras dentro da avaliação. Já existem ações em andamento para tratar essas questões? Isso é muito importante, porque às vezes existem algumas ações que já estão em andamentos para resolver determinado problema. É preciso, no entanto, se certificar se essas ações estão atingindo o seu resultado. Ou seja, outra pergunta direcionadora é: essas ações que já existem, elas estão produzindo os resultados esperados? Quais são as possíveis alternativas de tratamento desse problema? Então é um questionamento importante também dentro da avaliação. Há evidências de que essas alternativas de tratamento produzam efeitos, impactos esperados? Por isso, nós dizemos sempre que dentro de uma organização pública é necessário trabalhar com uma cultura de fatos e dados. Nada de achismos. Precisamos ter informações, precisamos ter relatórios assertivos, precisamos ter informações concretas que embasem o direcionamento. E outra pergunta direcionadora muito importante: quais dessas alternativas são mais adequadas em termos de custo-benefício? Às vezes, para resolver determinado problema, nós temos mais de uma alternativa. Mas qual será a alternativa mais viável? Especialmente, numa situação que às vezes as organizações públicas têm recursos escassos. Então, principalmente dentro de um contexto de recursos escassos, é preciso tomar a alternativa que seja a mais adequada. E duas últimas perguntas bem interessantes aí, perguntas direcionadoras dentro dessa avaliação, papel da governança: de que recursos nós dispomos, onde estamos agora e onde queremos chegar.
Então essas perguntas ajudam vocês a entender a importância da avaliação dentro da governança. Dentro do nosso modelo, que é o modelo do ciclo de governança, onde nós temos avaliar, direcionar e monitorar, essas perguntas elas são norteadoras, essas perguntas elas vão nos ajudar a sermos mais assertivos. A segunda atividade, ou o segundo pilar dentro do ciclo da governança é direcionar. Direcionar é priorizar e orientar a preparação para a articulação e coordenação das políticas e planos, alinhando as funções organizacionais às necessidades das partes interessadas. Então, depois que eu fiz a avaliação, depois que, baseado em fatos, em dados, em evidências, eu avaliei os problemas ou avaliei a otimização dos resultados, eu vou então direcionar. E esse direcionamento, que é o direcionamento da estratégia, o direcionamento dos objetivos, do que deve ser executado pela gestão, lembrando que a governança tem uma função idealizadora e a gestão tem uma função de executora, então é necessário que sejam priorizados alguns objetivos e alguns projetos. Então, dentro do que se quer alcançar, dentro dos objetivos que foram previstos pela governança, quais projetos devem ser priorizados? Quais projetos vão nos levar a alcançar os resultados? Então, a governança, nesse segundo momento, nessa segunda etapa, nesse segundo papel do ciclo, ela vai direcionar priorizando, ou seja, vai orientar, vai preparar e vai coordenar as políticas, os planos e os projetos. E ela vai alinhar as funções organizacionais, ou seja, os papéis e responsabilidades dentro da organização pública em relação às necessidades das partes interessadas. E quem são essas partes interessadas? Os usuários dos serviços, os cidadãos e a sociedade geral. E é assegurando o alcance desses objetivos estabelecidos. Ou seja, esse direcionamento vai priorizar ações, projetos, planos, políticas que vão assegurar o alcance desses objetivos. O direcionamento ele vai dar os critérios para o monitoramento. Vocês lembram quando nós falamos de avaliar e nós dissemos que a avaliação ela vinha como primeiro passo porque a avaliação ela seria necessária para poder acontecer o direcionamento, pois assim como a avaliação ela é necessária para que aconteça o direcionamento ele vai dar os critérios para o monitoramento. Então ele vai direcionar, priorizando políticas, priorizando os planos, o que deve ser realizado em primeiro lugar para atender às demandas, necessidades da sociedade e alcançar os resultados. E esse direcionamento também vai definir os critérios para a nossa próxima fase, que é o monitoramento. Mas não vamos falar de monitoramento ainda, vamos nos deter um pouco aqui em direcionamento. Dentro do direcionar, também existem algumas perguntas norteadoras que vão ajudar a governança a ser mais assertiva dentro dos objetivos a serem alcançados, dentro da estratégia que será executada pela gestão. Entre essas perguntas, nós podemos citar aqui algumas. Quais as alternativas de tratamento serão selecionadas para tratar o problema e por quê? Mais uma vez, baseado em evidências. Assim como a avaliação é baseada em evidências, o direcionamento também precisa ser baseado em evidências. Então, quais as alternativas para a solução dos problemas e por quê? Como nós chegamos
a essas alternativas? Quais são as evidências? Depois disso, outra pergunta direcionadora: quais devem ser os objetivos? Quais os objetivos principais? Quais os objetivos devem ser priorizados? Que planos, que políticas públicas devem ser priorizadas dentro da gestão para alcançar os objetivos e atender à demanda da sociedade? Como alcançaremos esses objetivos? Essa é uma das perguntas também mais importantes, uma das perguntas direcionadoras, uma das perguntas que vão nortear o trabalho da gestão. Outra questão muito importante, outra pergunta muito importante: que estruturas precisam existir e funcionar para viabilizar a execução dessas iniciativas? Então, dentro da avaliação, nós, baseado em evidências, avaliamos as estruturas e agora a governança vai direcionar para a gestão, dentro dessa avaliação anterior que foi feita, quais são as estruturas que são importantes. Nós já temos essa estrutura, quais são as estruturas que são estruturas chaves para o alcance desses objetivos? Que estruturas devem existir e funcionar? Se elas já existem, como elas precisam funcionar melhor? Essas estruturas, para vocês entenderem melhor, às vezes são pastas, são secretarias que já existem dentro da organização pública e às vezes tem algumas que ainda não existem, precisarão ser criadas para que determinado objetivo que foi visto como prioridade seja alcançado. Quais são os riscos? Também é uma função direcionadora. Que cuidados nós temos que tomar? Que cuidados nós vamos tomar na mitigação desses riscos? Porque todas essas decisões de execução, elas precisam contemplar também os riscos inerentes à própria gestão. Então vejam bem como há uma complementação, como dentro do ciclo da governança, essas atividades elas se complementam. A avaliação e também o direcionamento e depois o monitoramento. Então, avaliar, direcionar e monitorar vão se complementando para que a governança possa ser assertiva em relação ao que deve ser priorizado pela gestão. E aí nós vamos ao nosso terceiro pilar, ou a nossa terceira atividade principal dentro do ciclo da gestão, que é monitorar. Monitorar o quê? Tudo precisa ser monitorado para que a gente entenda se nós estamos alcançando os nossos objetivos. Então é preciso monitorar os resultados, é preciso monitorar também o desempenho e o cumprimento das políticas e planos. Quais são os resultados previstos? Quais são os resultados que nós alcançamos até agora? Esses resultados precisam ser monitorados. Como é que está sendo o desempenho da organização? E esse desempenho não apenas no âmbito geral da organização, mas no âmbito de cada área da organização, de cada pasta, muitas vezes de cada secretaria. E monitorar também o cumprimento dessas políticas e desses planos. E aí vem uma coisa muito importante: esse monitoramento das políticas e dos planos precisam ser confrontados com as metas estabelecidas. Porque as metas estabelecidas é o que nós chamamos de norte, né? Serão o que vai nortear essas ações. Então nós precisamos ter um parâmetro, nós precisamos ter um norte, um objetivo de onde nós queremos chegar, do que nós queremos alcançar. Então essas metas estabelecidas, elas são confrontadas em relação às políticas e os planos, porque as políticas, os planos, as estratégias, elas são elaboradas para que nós alcancemos os objetivos. E é preciso que nós tenhamos metas a serem alcançadas. Então,
Nesse ponto aqui, o monitoramento vai exigir que haja uma confrontação dessas políticas, desses planos, com as metas que foram estabelecidas. E, principalmente, é preciso que seja monitorado as expectativas das partes interessadas. Nós não podemos deixar para monitorar essas expectativas no final de todo o processo, no final da implementação de um planejamento estratégico, no final da implementação de uma política pública, para que a gente vá descobrir se essa política pública, se esse projeto implantado, ele trouxe realmente o benefício almejado, o benefício desejado pela sociedade. Então é preciso que durante o processo nós façamos esse monitoramento para entender se até aquele momento as expectativas das partes interessadas estão sendo atendidas. Ou seja, lá no final, o nosso foco principal é servir melhor, é atender o cidadão, é corresponder à expectativa da sociedade. Ao iniciarmos o planejamento, né, nós citamos isso para vocês, é importante ouvir quais são essas expectativas, mas durante a implementação dessas políticas públicas, é necessário nós ouvirmos novamente as partes interessadas para entender se até aqui nós estamos atendendo essas expectativas. Por que não fazer isso só no final? Porque se a gente deixa para fazer esse monitoramento no final, não vai dar para fazer uma correção, não vai dar para fazer um ajuste de rota, não vai dar para melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Mas se a gente faz durante o processo, aí sim ainda dá para fazer algum ajuste. Então esse monitoramento ele vai gerar insumos para a avaliação. Olha só como é interessante quando a gente começa a entender e por que a gente chama de ciclos da governança. Porque realmente essas funções elas são cíclicas, elas se complementam, elas se retroalimentam, no sentido de que há uma melhoria contínua. Nós estamos falando de avaliar, de direcionar e de monitorar. E por que nós estamos dizendo para vocês que elas se complementam, né? Por que nós estamos dizendo para vocês que esse é um ciclo que não termina, mas vai se retroalimentando? Nós começamos com avaliar. E por que é necessário avaliar? Porque através da avaliação nós vamos poder direcionar. Então vejam como elas se complementam. É necessário avaliar para poder direcionar. Depois é necessário fazer o direcionamento, porque o direcionamento vai dar os critérios para quê? Para o nosso próximo passo, que é o monitoramento. E é necessário fazer esse monitoramento de forma bem feita, de forma assertiva, porque o monitoramento vai gerar insumos para avaliação. E aí a gente começa tudo de novo. Por isso nós chamamos aí de ciclo da governança. Entenderam? Conseguiram captar a importância e por que a gente chama de ciclo? Porque não encerra, não termina. Avaliar, direcionar, monitorar, eles vão sendo retroalimentados com informações, com direcionamentos, com objetivos, com ações, não é? Com a análise dos objetivos atuais, de onde nós queremos chegar, das expectativas das partes interessadas. Mas assim como na avaliação, nós trabalhamos com vocês algumas perguntas chaves, algumas perguntas direcionadoras e também no direcionamento, durante o monitoramento também existem algumas perguntas que elas são norteadoras e elas vão também nos ajudar. Vamos pensar em algumas dessas perguntas. Primeiro, estamos no rumo certo? Então vejam só a importância dessa pergunta durante o monitoramento. E vejam aí a nossa explicação de por que esse monitoramento ele não deve ser feito só no final.
não é como uma avaliação final, mas durante o processo. Nós estamos no rumo certo? Porque se não estivermos, é possível fazer um ajuste de rota, é possível entender nesse momento se não estamos atendendo às expectativas e ajustar para que as expectativas da sociedade elas sejam atendidas. Então, dentro desse monitoramento, essa é uma pergunta muito importante. Nós estamos no rumo certo? Outra pergunta muito importante, nós estamos produzindo os efeitos e impactos esperados? Bom, às vezes, dentro desse monitoramento, a gente percebe que está no rumo certo, mas não necessariamente os efeitos, os impactos eram aqueles que nós estávamos esperando. De repente, nós priorizamos determinado projeto dentro da nossa gestão pública, de repente, nós priorizamos determinado projeto dentro do nosso planejamento público para estender benefícios aos cidadãos, mas esses benefícios não estão sendo percebidos, ou o impacto que foi produzido, ou os efeitos que foram gerados ficaram abaixo do que nós imaginamos. Ou seja, quando nós avaliamos, quando nós direcionamos, havia sim uma expectativa que determinado projeto, né, implantado dentro daquela gestão pública traria um efeito, um impacto muito benéfico aos cidadãos. Mas a gente percebeu durante esse monitoramento que não foi exatamente assim. Então, é preciso entender o que houve, se precisa algum ajuste nesse projeto ou se devemos então priorizar um outro projeto. É o momento de fazer correções. Então, uma pergunta muito importante é: que correções são necessárias? Que correções nós precisamos fazer? Que correções nós devemos fazer nesse momento? E uma pergunta, sem dúvida alguma, que não pode faltar dentro desse monitoramento: chegaremos ao nosso destino? Porque diante desse monitoramento feito, dependendo em que momento, já é possível vislumbrar se nós continuarmos dentro dessa priorização, dentro desses objetivos, se nós continuarmos dentro desses esforços empreendidos, né, para alcançar esses objetivos, será que nós vamos chegar no nosso destino? Será que nós vamos alcançar nosso objetivo? Então vejam aí a importância do monitoramento, né? Dentro desse direcionamento que ocorreu no passo anterior, é claro que a gente precisa deixar muito claro quais são esses critérios de monitoramento e em que momento esse monitoramento também vai acontecer. Então vejam aí como se complementam esses passos, vejam aí como se complementam esses pilares. Uma avaliação baseada em evidências, né, que vai nos dar as informações necessárias para o direcionamento, um direcionamento que vai definir quais são os principais momentos do monitoramento e que ferramentas nós vamos utilizar também nesse monitoramento. Mas eu queria dar um exemplo bem prático, um exemplo bem claro, para ficar mais fácil de vocês entenderem esse ciclo da governança, né? Nós estamos falando sobre avaliar, sobre direcionar e sobre monitorar. E nós vimos aqui o quanto eles se complementam, o quanto eles são importantes e o quanto eles vão se alimentando dentro dessas funções e desses papéis da governança pública. Mas vamos entender aí de uma forma bem prática, vamos pegar um exemplo bem prático que talvez ajude vocês a trazerem para o mundo das coisas reais e clarificar nas vossas mentes esse entendimento, tá? Dentro desse exemplo prático, vamos tentar trabalhar aí esse ciclo da governança, avaliar, direcionar e monitorar, conforme nós estamos aqui mostrando para vocês. É necessário avaliar para poder direcionar. Vamos lembrar? O direcionamento vai dar os critérios para o monitoramento.
E o monitoramento vai gerar os insumos para avaliação. Vejam aí os 3 papéis, né? Vejam aí as 3 atividades básicas que se retroalimentam de forma cíclica, por isso nós chamamos de ciclo da governança. É necessário avaliar para poder direcionar, o direcionamento vai dar os critérios para o monitoramento e o monitoramento vai gerar os insumos para a avaliação. Bom, agora nós podemos ir para o nosso exemplo prático. Vamos imaginar dentro da esfera municipal, dentro da organização pública municipal, né, que é responsável pela gestão também em relação à governança e é responsável pela gestão das políticas públicas que são ofertadas, que são entregues aos cidadãos. Vamos pegar aqui um exemplo de uma Secretaria de Saúde, que é responsável pelo funcionamento das unidades de saúde ou os postos de saúde nas comunidades lá daquela localidade. Então vamos pensar aqui numa prefeitura que tem uma pasta de saúde, uma secretaria de saúde, e essa secretaria de saúde ela é responsável pelo funcionamento, pelo aparelhamento dos postos de saúde que vão oferecer o atendimento em diversas áreas, né, para os cidadãos. Então, nós recebemos a informação, né, a governança do município recebe a informação que os usuários de um posto de saúde de determinada comunidade, eles estão insatisfeitos com o atendimento odontológico daquela unidade. Então, a governança vai receber essa informação. É uma informação, é uma evidência, é baseada em fatos, são informações, são relatórios dentro da cultura de fatos e dados que são trazidos, né, para a governança, que os usuários que são atendidos por determinado posto de saúde em uma comunidade estão insatisfeitos com o serviço odontológico. Então, dentro da governança, né, dentro desse ciclo da governança, a avaliação desses relatórios, vai acontecer uma avaliação desses relatórios, vai mostrar que há uma demanda maior desse profissional, né, o profissional dentista, naquela unidade de saúde. Nós temos várias unidades de saúde, nós temos profissionais que atendem em unidades de saúde diferentes, mas especificamente naquela, a avaliação dos relatórios mostrou que há uma demanda maior desse profissional naquela unidade de saúde. Então a governança, o que é que ela vai fazer? A governança pública efetiva vai direcionar para quem? Para a gestão. Por quê? Porque a governança tem uma função direcionadora e a gestão tem uma função executora. Então, baseado nesses relatórios e evidências, baseado na avaliação que é feita, a governança vai direcionar para a gestão que seja solucionado esse problema, que seja resolvido esse problema do atendimento odontológico naquele posto de saúde. E também que seja monitorado a satisfação desses usuários após as ações corretivas. Então, vemos aí na prática, né, esse ciclo da governança acontecendo. A governança pública recebe a informação, faz a avaliação, está aí o primeiro pilar, avaliação, dá o direcionamento para a gestão, né, de que a insatisfação está acontecendo. Por quê? Porque há uma demanda muito grande de atendimento pelo profissional de odontologia ali naquele posto e também dá o direcionamento para que seja monitorado. Direciona para a gestão, que o problema seja resolvido e que seja monitorado o quê? A satisfação dos usuários após as ações que foram tomadas. E aí a gestão vai executar aquilo que foi direcionado. Vai contratar outro profissional
ou vai fazer uma mudança de um profissional de uma outra unidade, onde não há uma demanda tão grande, vai fazer um ajuste das escalas, ou seja, vai tomar uma ação que seja assertiva para a solução do problema e vai monitorar, após essa ação corretiva, se os usuários daquele posto de saúde agora sim estão satisfeitos. Então vejam aí, na prática, numa situação real que talvez alguns de vocês já tenham até vivido, já tenham até vivenciado, nós vemos aí esse ciclo se complementando e levando aí a resultados, avaliar, direcionar e monitorar. Então vejam aí que a governança pública ela tem uma relevância muito grande dentro de uma gestão, não é? Dentro de uma organização pública e vai com certeza trazer grandes resultados. Bom, então não se esqueçam, procurem lembrar do que nós conversamos hoje aqui com vocês nessa aula. Nós vamos colocar aí alguns materiais, vamos deixar aí alguns subsídios à disposição de vocês. Para quê? Para que vocês possam, com essas informações, ampliarem ainda mais o conhecimento de vocês. Então fica para nós aí esse entendimento, né, de que a governança pública ela vai sempre trabalhar em prol do bem comum e garantir esses interesses. Abraços, bênçãos e sucesso!